Olá, já te passei alguns detalhes básicos para você começar o seu caminho em direção à riqueza. E se você prestou atenção e passou a aplicar o que aprendeu aqui, já está começando a ver alguma solução, já está surgindo uma luz lá no fim do túnel, não é verdade? Você já viu que o objetivo deste canal é ensinar você a ter sobrevivência financeira. E se você prestou atenção no que aprendeu e começou a implementar, porque sem ação não há realização, você já está vendo algum resultado em sua vida. Bom, o que eu passei a você foi o básico. Vamos rever o que eu passei a você. Você já viu que a riqueza material é fácil de ser alcançada. Basta você se dedicar àquilo que eu estou ensinando, pondo em prática. Só que você tem que perceber que se você quer só receber e não quer dar ou doar, você vai perder tudo que tem. Porque há um equilíbrio nisso. Você tem que receber e dar também. É aquela história de você compartilhar e a história de servir, que é o que eu estou fazendo quando ensino a você essas técnicas através destes vídeos. Ficou claro para você que se você trabalhar naquilo que você não gosta, você não passa de um escravo. E se você trabalha com um patrão porque você gosta do salário que recebe, você está se proporcionando menos oportunidade do que se proporcionaria se você estivesse trabalhando como autônomo ou como um empreendedor, que é o objetivo deste canal. E agora você sabe que quando você está trabalhando em direção às suas metas, você está trilhando o caminho das pedras, o caminho correto. Mas se você não está fazendo isso, se você não está caminhando em direção aos seus objetivos, então você está se afastando de suas metas. A escolha é sua. Espero que você não tenha caído nas mesmas mentiras que me passaram quando eu era criança. Aquela história que os adultos menos aptos, mais medíocres, ensinam às crianças, que é nada mais, nada menos do que você estudar e ter uma formação universitária para conseguir um lugar ao sol, o que é besteira. Tem muito garoto aí que é youtuber e ganha mais do que qualquer profissional, até qualquer cirurgião de cérebro. Se você observar o que fazem aqueles cantores coreanos, eles ganham mais do que qualquer pessoa que você conheça na tua vida e mais do que ganha a família inteira deles. Então há muita coisa que pode ser feita que não inclui uma formação universitária. E você aprendeu aqui que um bom técnico ganha mais do que um doutor. Espero que isso tenha ficado claro para você. E tem outras besteiras que os adultos ensinam para as crianças. Você tem que ter uma casa própria, você tem que prestar concurso para o Banco do Brasil e outras bobagens desse gênero, né? Procure fugir disso. Pense por si mesmo. Observe que se teus pais te passaram esses conhecimentos, a intenção deles era proteger você, te dar uma oportunidade. Mas você tem que se dar as suas oportunidades. Observe seus pais, eles têm toda a realização que você gostaria de ter na sua vida. Se eles não têm, então não é o momento de você seguir esses conselhos que eles lhe dão, por mais boas intenções que eles tenham. É o momento de você pensar por si mesmo e tomar suas decisões por si mesmo. E se você abre uma empresa, consegue um PJ aí da vida, só para você dizer que está mais abalizado e ter uma referência maior diante do público, e depois você se mata de trabalhar, ao invés de delegar funções e colocar pessoas que te ajudem, então você continua sendo um empreendedor e ao mesmo tempo um escravo. Não é bom para você. E qual é a solução para esse tipo de conflito? A primeira solução é aprender a diferença entre bens de consumo e bens de produção. Outra solução, que é importantíssima, é aprender que você precisa poupar para acumular algum dinheiro e depois investir esse dinheiro para obter a solução principal,
que é a renda passiva. Para isso é importantíssimo entender o que é a mais-valia. Não só entender a mais-valia no ponto de vista de Marx, que é o que todo empreendedor utiliza, ou a maioria deles, mas também entender a mais-valia como um recurso que você obtém de tudo que você dispõe, do teu conhecimento, dos teus poderes de realização, dos espaços que você possui, das máquinas que você possui, enfim, de N recursos que você tem e que, se você não entende a mais-valia, não está aproveitando tão bem quanto poderia. Então, feito isso, o próximo passo é fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso tem nome: renda passiva. E você deve conquistar uma renda passiva suficiente para ter um rendimento maior com a renda passiva do que você conseguiria através do seu próprio trabalho. E neste vídeo eu estou contando a você que existem dois fatores importantes nessa coisa de você obter a renda passiva. Só existem dois modos de você obter a renda passiva. Vamos ver esses modos, um por um. O primeiro deles é você ter um trabalho espetacular que produz uma renda suficiente para você se dar ao luxo de poder pagar todas as despesas de todas as áreas da sua vida sem necessitar de um segundo trabalho. Veja o exemplo de um daqueles meninos coreanos lá. Um deles, ele tinha um vídeo no YouTube, não sei se é no YouTube ou se era no Facebook, eu só sei que ele tinha milhares de participantes, ele ganhava uma fortuna só pelo número de participantes, e ele cancelou o canal. Aí o Mark Zuckerberg entrou em contato com ele e falou: por que você cancelou? Você estava ganhando uma fortuna com a gente. E ele falou: mas aí você tem que preparar vídeos, você tem que conversar com as pessoas, eu não estou afim. Então um cara que diz isso, jogando fora milhares de dólares, é porque ele tem um trabalho, que no caso dele é cantar junto com aquele K-pop, eu não sei muito bem o nome, mas eu conheço porque minha esposa adora assistir todos os vídeos dessa equipe. E milhares de pessoas no mundo, né? São tantas pessoas que gostam desses garotos que as meninas que se dedicam a apreciar o trabalho deles são denominadas ARMY, que significa exército, né? Eles têm um exército de admiradores e merecem, eles fazem por merecer. Agora você veja, se você tem um trabalho desta envergadura, então esse é o primeiro modo de você lidar com a renda passiva. Você não precisa ter um segundo trabalho. Agora, supondo que o teu trabalho não seja tão lucrativo, você deve optar pelo segundo modo. Vou descrever ele para você agora. O segundo modo consiste em você iniciar pequenos empreendimentos em sua vida que vão produzir uma certa quantidade de renda e destinar cada um desses empreendimentos para suprir uma de suas necessidades financeiras. E aí você cria um outro pequeno empreendimento e faz o mesmo para suprir uma segunda necessidade financeira. E assim você vai fazendo até que tua vida esteja plenamente resolvida em termos financeiros, através da renda passiva e não do seu trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Estou realizando em minha própria vida um experimento de pequenos empreendimentos para comprovar na prática o que eu já sabia em teoria, que você pode conseguir suprir todas as suas necessidades financeiras a partir de pequenos empreendimentos. Então, no momento, eu tenho 6 fontes de renda. Vou explicar para você como é que funciona. E estou prestes a adquirir a 7ª e a 8ª fonte. Também vou explicar isso. Minha primeira fonte de renda passiva é a minha aposentadoria. Infelizmente, eu fui vítima de um acontecimento que eu explico em outro momento. Perdi meus carnês de contribuição, tive que voltar a contribuir durante 53 anos para conseguir me aposentar. E é ridícula a aposentadoria que me deram, porque eu ganhava isso aí em 2 ou 3 aulas na universidade, e eles estão me dando um salário mínimo por mês de aposentadoria. Então, cuidado, pense nisso, porque se eu estou passando por isso, para você vai ser ainda pior, porque o sistema de aposentadoria do Brasil está completamente falido.
E é provável que você tenha que optar por uma previdência privada se você deseja se aposentar em algum dia. Mas eu vou falar um pouquinho o que eu faço com essa merrequinha que eu ganho de um salário mínimo na minha primeira fonte de renda. Eu uso esse salário mínimo que eu recebo como aposentadoria, um benefício social, se você preferir, para pagar o meu plano de saúde. Só que eu tenho outros 5 recursos de renda. Vou descrevê-los e dizer o que faço com eles. Minha segunda fonte de renda é um curso de formação budista que eu criei há alguns anos. Eu o terceirizei a uma pessoa que o administra e me manda um certo rendimento. A terceira fonte de renda que eu possuo é um curso que eu criei há muitos anos, há mais de 30 anos, que ensina filosofia Kung Fu através da internet. Eu também terceirizei para um rapaz lá do Rio Grande do Sul, que é muito amigo meu, inclusive, e esse rapaz me produz uma pequena renda por mês, e é a minha terceira fonte de renda. Minha quarta fonte de renda são alguns poucos livros que eu publiquei lá na Amazon, apenas 12 livros. Então eu recebo os direitos autorais desses livros, e é a minha quarta fonte de renda. Minha quinta fonte de renda são alguns cursos que eu preparei para a Udemy, que é a maior empresa de cursos do mundo. Então eles me pagam alguns royalties. Minha sexta fonte de renda é um dinheirinho que eu ganho jogando Crash no Blaze. Eu descobri um método para isso e eu sempre tenho um saldo positivo ganhando jogando Crash no Blaze. E eu tenho já encaminhado a minha sétima e oitava fonte de renda. A sétima fonte de renda será a reconstituição da Igreja da Ciência Divina, um método que eu criei aqui no Brasil, baseado no que existe nos Estados Unidos, e que já está pronto, porque eu trabalhei nele durante 14 anos. Então, eu ofereci a oportunidade de representar esse método para 2 pessoas. Para um rapaz que ficou de pensar. Então, ele está deixando de perceber que quem muito pensa, o sucesso dispensa. Então, tem uma segunda pessoa interessada nesse processo, é uma moça de Uberlândia, que me parece muito ativa, muito inteligente e principalmente uma pessoa capaz de ter iniciativas. Então, provavelmente, ela vai passar a gerir esse trabalho e vai constituir a minha sétima fonte de renda. E a oitava fonte de renda ainda está em aberto. Eu tenho um curso preparado, com duração de 3 anos, 36 remessas, sobre transformação de vida, que eu chamo de transformacionalismo. E estou procurando alguém que aceite compor comigo, formamos uma sociedade, e ele dirige esse processo e me dá um percentual de escritor e fica com o resto. Se você estiver interessado, pode entrar em contato comigo e conversaremos. Se você tiver aptidão para isso, você resolve um grande problema financeiro seu, porque o meu, e essa já será a oitava fonte de renda que eu vou obter. E há outras a caminho. Então perceba como você pode administrar sua vida com pequenos empreendimentos e conseguir suprimento financeiro suficiente para manter a sua vida em alto nível. Tá bom? E para terminar, vou deixar um pensamento para sua reflexão. Um dos homens mais ricos do mundo é o Warren Buffett. Esse cara é um dos maiores investidores que o mundo conhece. E ele diz que só há 2 segredos para a riqueza. E eu vou repartir com você. Primeiro segredo, nunca perca dinheiro. Segundo segredo, nunca se esqueça do primeiro segredo. Veja só, não é fácil, gente.